Olá, meu aluno, minha aluna, sejam muito bem-vindos. Vamos dar continuidade à nossa aula com mais esse bloco, ok? Então, sem mais demoras, vamos aqui para a nossa tela, Princípios Administrativos, parte 2. Vamos ao sumário, tipos de normas, conceitos, previsão e os princípios expressos e implícitos a gente já viu, né? Então, vamos agora para a Lei do Processo Administrativo, que a gente já explicou que vamos ver só os princípios, né, previstos nessa lei e as características do regime jurídico, ok? Então aqui nós vamos ver agora, né, essa lei 9784 é uma lei que, por analogia, todos os princípios que estão nelas a gente usa para todo o direito administrativo. É bem interessante, né? Porque assim, apesar de estar expresso apenas nessa lei, alguns desses princípios estão expressos apenas nessa lei, ela é usada como parâmetro para definir diversos princípios aplicáveis em todo o direito administrativo. Vamos para a tela então? Olha só, aqui, Lei 9784, de 99. É a lei que rege todo o processo administrativo federal. E aqui temos os principais princípios, né, já elencados. Vamos lá. Segurança jurídica, a gente já comentou, né? É um princípio implícito na Constituição, mas está explícito no 9784. É aquela ideia de eu saber, né, o que está previsto no direito, a segurança jurídica, eu saber se determinada coisa pode, se não pode, e isso não ficar mudando o tempo todo. Tem o princípio da eficiência, novamente, que a gente falou aqui dos 4 Es, né? Eficiência, eficácia, efetividade e economicidade, está tudo dentro da eficiência. Já comentamos também dessa dupla aqui, né? É a dupla de sucesso, razoabilidade e proporcionalidade. Já falamos de legalidade também, porque está na Constituição. Motivação, já comentamos também. E aí, gente, o muito importante agora, motivação, moralidade, legalidade, interesse público, isso tudo a gente já comentou um pouquinho. Interesse público a gente vai comentar daqui a pouquinho. Mas ampla defesa e contraditório, esses dois são muito importantes, beleza? Vou explicar melhor para vocês. A ampla defesa e o contraditório, eles são garantidos sempre para que você, cidadão, para que você, meu aluno, minha aluna, eventualmente possam se defender, seja na administração pública, né? Então, por exemplo, você pede uma autorização para fazer determinado evento. Então, a prefeitura, o governo local, eles têm que autorizar, né? E aí você fala assim, ó, eu quero realizar um evento. Aí eles falam, não, não pode, porque essa rua não pode ser fechada e tudo mais. Eles têm que te dar a oportunidade de se defender, de defender seus interesses, né? De ter o contraditório, ou seja, você vai dizer algo, eles vão contradizer. E é possível que você contradiga novamente, tem que ter esse contraditório real, vocês precisam poder argumentar, certo? E a ampla defesa vai na mesma linha. Só que a ampla defesa está mais ligada nas situações em que há determinada punição. Então, no direito penal, ela sempre tem que existir sempre a ampla defesa, né? Aquele que tá, o réu, né, o acusado, ele sempre tem que poder se defender. No direito administrativo, isso ocorre também quando está prevista alguma sanção, né? Então, por exemplo, o servidor público que cometeu alguma irregularidade, antes dele ser demitido, ele precisa ter acesso à ampla defesa, ao contraditório, né? Ele tem que poder argumentar e se defender com todas as provas admitidas em direito, certo? É o caso, por exemplo, quando você leva uma multa, né? Passou rápido demais, levou uma multa, ou enfim, estacionou no lugar errado, levou uma multa. Você tem que poder argumentar, estacionei no lugar errado, mas era uma emergência, ou então estacionei no lugar errado, mas não tinha placa nenhuma, eu nem sabia que era errado. Estacionei ali, mas não foi errado. Ou então nem estacionei ali, o meu carro estava em outro lugar, olha aqui a foto provando. Então, assim, tem sempre que ser dada a você a possibilidade de se defender. Então, a ampla defesa e o contraditório são princípios extremamente importantes, previstos na Lei de Processo Administrativo, mas aplicáveis em todo o direito administrativo, dada a sua importância grandiosa, né? Então, realmente, são princípios importantíssimos, beleza? Vamos continuar, então? Olha só, falei que ia falar depois, né, do princípio da indisponibilidade do interesse público, e é chegado o momento, né? Vamos falar aqui dos pilares do direito administrativo. São esses dois princípios extremamente importantes, que é a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público. Esses princípios, a gente trata deles em dois momentos, via de regra, né? Quando a gente está falando de princípios, não tem como não falar deles, né? Que são princípios extremamente importantes. E a gente fala também deles lá quando a gente está falando de conceitos gerais do direito administrativo. Porque eles são tão importantes que eles nos ajudam a entender todo o regime jurídico administrativo, né? O regime jurídico administrativo, ele é todo baseado nesses dois princípios. A supremacia do interesse público, ou seja, o interesse público ele é mais importante do que o interesse privado, né?
Então, por exemplo, se eu tiver que construir uma estrada para ligar duas cidades, e ali tiver no meio daquela estrada, tiver uma propriedade, um sítio, uma casa, é possível que o Estado, né, faça a expropriação, ele tire, né, ele indeniza, mas ele tira a propriedade daquela pessoa para poder passar a estrada no meio. Por quê? Porque é preciso ligar, né, dois locais, há um interesse público grande ali. Então, nesses casos, o interesse público, ele se sobressai, é uma supremacia. O interesse público ele sempre vai ser mais importante do que o interesse de uma pessoa específica. Pelo menos deveria ser assim, né? Esse é o correto, é a forma prevista, o princípio é esse, que o interesse público, ele prevaleça sobre o interesse de uma pessoa específica, beleza? Mas esse interesse público, né, ele é indisponível, ele não pode ser negociado. Quando o interesse é meu, eu posso negociar, né? Então, por exemplo, eu tenho um carro, gosto muito do carro, mas se alguém me oferecer tanto, eu posso vender. Posso vender aquele carro, não tem problema. Porque o carro é meu, é um interesse privado. Agora, interesse público, não. Eu não posso simplesmente negociar esse interesse público com qualquer um. Então, por exemplo, se a administração pública ela quiser vender um carro, ela tem que dar essa oportunidade para todo mundo, por meio de leilão, né, por meio de uma licitação, quando são bens imóveis, quando é uma casa, um apartamento, um prédio que a administração pública tenha. Então, os interesses públicos eles são inegociáveis, eles são indisponíveis, eles não estão ali para ser, né, tratados como qualquer mercadoria, né? Então, por exemplo, o interesse público à saúde, eu não posso simplesmente negociar ele não é disponível, né? Ele é indisponível, ele tem sempre que ser respeitado. E esses dois princípios são a base do nosso regime jurídico administrativo, beleza? Que é justamente o nosso próximo slide, vamos ver aqui na tela. O regime jurídico administrativo, ele se baseia nesses dois princípios. É a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público. Bom, a supremacia, ela tem a ver com verticalidade, ou seja, é uma supremacia, né? A administração está aqui, a ADM está aqui, e o particular está aqui. Né? O particular está aqui. Então a administração pública está acima do particular. Por quê? Porque ela quer preservar justamente o interesse coletivo. Ela quer impedir que o interesse individual de alguns prejudique um grande número de pessoas. Por isso que sempre se respeita a supremacia do interesse público. Já a indisponibilidade do interesse público, ela tem a ver com restrições legais. Mostra que a coletividade ela é a dona dos direitos. Então é justamente aquele exemplo que eu dei de determinada casa ou de determinado prédio que a administração pública possua. Ela não pode simplesmente chegar um amigo do prefeito, por exemplo, e falar, me vende essa casa aí que a prefeitura não está usando, dou 50 mil nela, tá bom? E ele negociar. Não, esse é indisponível, né? Como vamos aqui para a tela, ó, tem restrições legais. Então, para a venda de imóveis, por exemplo, tem que ter licitação. Por quê? Porque a coletividade é a dona dos direitos, né? Não é o prefeito, o governador, não é o administrador público. Quem é dono dos direitos é a coletividade, são as pessoas. Então, esses dois princípios são realmente a base, são realmente pilares para o direito administrativo, ok? Então, gente, vamos comentar agora, então, as características do regime administrativo. A primeira é que ele é de observância obrigatória, justamente porque é indisponível o interesse público. Então não dá para eu escolher se eu vou aplicar ou não. Não, é de observância obrigatória, ok? E também a aplicação é imediata, não dá para escolher quando eu vou aplicar. Não, ele é aplicado a todo momento, o regime jurídico administrativo. Nenhum princípio administrativo é absoluto. Gente, isso aqui é muito importante. Porque é possível que alguns princípios, né, a gente realize a verdadeira ponderação de princípios. Então a gente comentou, por exemplo, do princípio da publicidade. O princípio da publicidade é muito importante, né? Porque a gente deixa tudo público, a gente informa, por exemplo, quanto foi gasto com licitação, quanto foi gasto com aquilo. Mas tem outro princípio também que é muito importante, que é o princípio da segurança nacional. Então, algumas informações que são de segurança nacional não vai ser publicado, né? Então, já aconteceu, né, os causos, né, de alguém perguntar lá, devido à lei de acesso à informação, que você pode perguntar, né, e quase tudo que você pergunta pode ser respondido. Então, você pergunta lá determinada coisa e, com base no princípio da publicidade, eles vão te responder. Só que aí eles querem saber, às vezes, perguntam, quantas armas o exército tem, qual é o tipo de arma. Aí já não pode, né, gente? Nem todas as informações têm que ser divulgadas, né, com base no princípio da segurança nacional. Né? Há um caso que contam aí
que já pediram qual era a planta baixa do Banco Central. Então, assim, realmente não vai dar a planta, né, do cofre do Banco Central só porque alguém está pedindo com base no princípio da publicidade. Então, sempre você vai ter uma ponderação de princípios. Opa, tem o princípio da publicidade, mas também tem o princípio da segurança nacional. Então, não vou divulgar todos os dados. Alguns dados eu vou deixar sigilosos, né? Até também, por exemplo, tem o princípio da publicidade, mas tem o princípio da intimidade. Então, determinados processos que são de foro íntimo, eu não vou divulgar todos os dados constantes ali, entendeu? Então, vamos continuar. Então, é importante a gente saber disso, que nenhum princípio é absoluto e que não existe uma hierarquia entre eles, né? Não tem um princípio que é mais importante que outro. Em determinada situação, um princípio vai prevalecer em relação ao outro, né? Mas aí é caso a caso. Tem situações em que a publicidade vai prevalecer, vai ser divulgado o dado. Foi o que ocorreu, por exemplo, nas decisões em que toda a remuneração de todo servidor público ela é divulgada. Falava-se antes, não, mas o salário do servidor, né? Quer saber quanto o João ganha? Poxa, isso aí é foro íntimo dele, é a intimidade dele, quanto ele ganha. Você não sai perguntando para todo mundo quanto que ganha. Só que falaram, não, a publicidade, nesse caso, é mais importante que a intimidade. E aí, hoje em dia, os salários são todos divulgados. Então, veja, em cada situação, às vezes a publicidade vai prevalecer, às vezes a intimidade é que vai prevalecer, né? Às vezes ele está pedindo ressarcimento de uma despesa médica muito pessoal, muito íntima, uma cirurgia que ele fez que ele não quer que as pessoas fiquem sabendo, né? Aí, nesse caso, às vezes prevalece o princípio da intimidade, né? E você não divulga todos os dados. Às vezes vai divulgar porque prevalece a transparência, a publicidade, outros princípios. Então, não existe uma hierarquia, mas em cada caso, um princípio vai prevalecer mais ou menos, ok? Então, gente, vamos agora ver uma questão de prova que aborda justamente isso. Vamos ver? Afirmativa de prova. A atuação administrativa dos integrantes do setor público deve ser pautada pela existência de uma permissão legal. Assim sendo, o princípio explicitado na CF, hierarquicamente definido como o mais importante, é o da legalidade, pois é um princípio norteador das ações públicas. Certo ou errado? Errado, né, gente? Por quê? O princípio da legalidade é extremamente importante. Ele é muito importante. Só que ele não é sempre aquele que vai prevalecer. Às vezes, você vai prevalecer o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, ou seja, às vezes tem uma situação que está prevista em lei, mas não é muito razoável, não é proporcional. Então, nem sempre o princípio da legalidade vai prevalecer. Não existe hierarquia, né? Então vamos aqui para a tela. Errado o item, beleza? Gente, é isso. Né? Conversamos hoje aqui sobre os princípios, sobre o regime jurídico administrativo. Espero que você tenha gostado. E é isso, continue firme, com muito foco, né? Compromisso, dedicação, que tudo vai dar certo. Tenham um dia abençoado, muito estudo e boa sorte. Forte abraço.